Os Estados Unidos e a Rússia estão repletos de teorias da conspiração em relação ao exército e ao governo, sendo que muitas pessoas gostam de investigar, divulgar e sempre manter esses mistérios bastante vivos. Pensando nisso, nós aqui do Universo Curioso preparamos uma lista contendo algumas coisas misteriosas que talvez você nem sequer imaginava. Conheça agora os 4 projetos abandonados que você não deveria saber. Poder da mente. A espionagem existe e não é de hoje. O que muitos não sabem é que as centrais de inteligência ficam de olho em muito mais projetos de outros países, além de meros armamentos bélicos ou sistemas de rastreamento. Por exemplo, a DARPA esteve de olho no avanço do controle de atividades paranormais na antiga União Soviética. O relatório é de uma observação efetuada em 1973 e indicou avanços soviéticos nos campos da telepatia, telecinésia, precognição e percepção dermoóptica. As conclusões desse levantamento apontavam que, se esses fenômenos pudessem ser comprovados, a União Soviética estaria muito à frente dos Estados Unidos em relação a estudos orientados para a compreensão biológica e psicológica de suas tropas. A agência teria gasto milhões de dólares para identificar e recrutar telepatas com o intuito de conduzir espionagens remotas. Porém, não se sabe ao certo quanto foi gasto e não existem registros da eficácia dos métodos adotados. Aparentemente, os investimentos não tiveram o retorno desejado. Aparentemente. A bomba que nunca saiu do papel. Outro projeto da DARPA custou 30 milhões de dólares e deveria resultar em uma bomba de hafnio, elemento químico descoberto em 1923 que consiste em um metal sólido presente principalmente nos filamentos das lâmpadas incandescentes e processadores de computadores. O explosivo teria o poder de destruição de uma pequena arma nuclear tática. Essa bomba teria a vantagem ainda de ser acionada por um dispositivo com base em um fenômeno eletromagnético. Assim, ela não emitiria nenhuma radiação e não precisaria ficar submetida a qualquer tipo de tratado de relacionamento e armamentos nucleares. Projeto Azorian. A CIA tem uma frase favorita: nós não podemos confirmar nem negar. A frase nasceu como parte de um estranho drama da Guerra Fria. Em março de 1968, um submarino soviético com seus mísseis nucleares sofreu um acidente catastrófico e foi parar no fundo e escuro frio do Pacífico. Todos os 98 tripulantes morreram. Os soviéticos enviaram uma grande força de resgate, mas após 2 meses de busca, finalmente desistiram. O submarino estava a mais de 3 milhas, o que daria 5.500 metros abaixo da superfície no meio do Oceano Pacífico. Mas, da perspectiva dos Estados Unidos, essa era uma mina de ouro da inteligência potencial depositada ali, e os Estados Unidos tinham uma grande vantagem. A Marinha Americana e a Força Aérea possuíam sofisticados dispositivos de escuta acústica em todo o Pacífico. Ambos os sistemas captaram algo estranho do ocidente do submarino e compararam os dados. O projeto Azorian foi o nome dado pela CIA à sua operação secreta para encontrar e captar o submarino, que era conhecido como K-129. Os Estados Unidos não tinham na época nenhum submarino que pudesse realmente ir tão fundo. Entretanto, o submarino americano, o Halibut, baixou uma sonda com uma câmera e conseguiu tirar milhares de fotos do submarino soviético, mostrando que ainda estava em grande parte intacto. Mas como se resgataria um submarino soviético de 2.000 toneladas sem sequer que ninguém percebesse? É aí que entra Howard Hughes. Howard, um bilionário excêntrico e recluso, concordou em ser disfarce da CIA. Ele encenou um plano inventado pela agência anunciando que ele construiria um enorme navio para explorar minas valiosas de nódulos de manganês no fundo do mar. O Hughes Glomar Explorer precisava de 2 semanas para descer seu veículo submersível a 3 milhas de profundidade e prender a garra gigante no submarino soviético. Foi uma façanha notável da engenharia marítima que nunca antes havia sido experimentada e ninguém tinha certeza de que funcionaria. Mas depois de alguns percalços, isso aconteceu. O submarino soviético foi suspenso mais de 1 milha ao longo de vários dias, embora ainda que tivessem 2 milhas a percorrer. Então, de repente, o Hughes Glomar Explorer estremeceu. O submarino havia se partido e a maior parte dele voltou para o fundo. A CIA teria que se contentar com um pedaço de cerca de 12 metros do submarino de mais de 90 metros de comprimento. Pouco depois, os restos do submarino foram trazidos a bordo do Hughes Glomar Explorer. O navio então dirigiu-se ao Havaí. Toda a jornada durou pouco mais de 2 meses. Então, o que assim encontrou? 2 torpedos de ogiva nuclear
e alguns manuais de submarinos, coisas muito interessantes, embora não fossem o que a inteligência esperava. Mudar o clima. Na década de 1960, muitos países tentaram desenvolver métodos para influenciar as condições climáticas. Os soviéticos pensavam que se pudessem controlar o clima, eles teriam uma enorme vantagem sobre o inimigo, e os cientistas investiram na ideia. Também sabia-se que os Estados Unidos estavam trabalhando em um conceito semelhante, ainda que em 1977 a ONU tenha adotado oficialmente numa norma proibindo o uso de armas que causassem mudanças climáticas. A União Soviética e os Estados Unidos continuaram avaliando as perspectivas desse tipo de tecnologia e criaram complexos meteorológicos capazes de influenciar os processos na ionosfera, que é a camada da atmosfera terrestre que é ionizada pelas radiações solar e cósmica. A Estação de Aquecimento Ionosférico, SURA, um laboratório russo para pesquisar a ionosfera, foi criada nos anos de 1980 e era muito parecida com o complexo americano HAARP, em português, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Na época, os moradores vizinhos testemunharam estranhas luzes incandescentes e esferas vermelhas que se moviam pelo céu, formações de plasma resultantes de trabalhos conduzidos no complexo. No entanto, apesar das evidências, muitos cientistas alegam hoje que os relatos sobre armas climáticas são completamente infundados. E aí, conhecia alguns desses projetos? Então deixe a sua opinião pra gente aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal, hein? Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.